Agora recebendo o vereador Diego Nazato, do Partido Novo, ao lado de Bruno Vim, autor do pedido de uma CPI sobre um novo aditivo no contrato de tratamento do esgoto da cidade. Muito se fala, ninguém se conforma e nada sai do lugar. Continuamos ali com o contrato assinado, muitas discussões, avanço pouco inclusive da CPI na Câmara, né, vereador? Até agora nenhum parecer jurídico sobre o pedido, né? Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itaberá. Para mim é uma satisfação estar aqui e realmente a gente fica no aguardo ainda do parecer da Procuradoria, que já está há algum tempo para entregar isso à Câmara de Vereadores e à sociedade blumenauense. É mais um elemento que comprova que o regimento da Câmara de Vereadores ele precisa passar por ajustes. Ele acaba sendo um regimento omisso em muitos aspectos e, no meu entendimento, num caso de protocolo de CPI, não deveria deixar isso, de certa forma, livre. Deveria ter um prazo regimental para que esse parecer seja encaminhado pela Procuradoria. Mais um ponto que a gente pode debater ao longo dos próximos meses. A CPI está demorando para sair, mas o assunto não sai da pauta na Câmara, né, vereador? Não tem sai jeito. Da pauta e eu tenho muita tranquilidade que, independente do retorno que esse parecer venha a trazer, a gente vai ter a CPI ocorrendo. Por quê? Porque tivemos o amplo apoio da Câmara de Vereadores. Foram 14 assinaturas. Então, se vier algum parecer apontando algum ajuste a ser feito no texto do requerimento, com certeza a gente vai fazer o ajuste e esses vereadores novamente vão encaminhar a Procuradoria, que vai dar o devido andamento. Diferente do pedido de CPI protocolado pelo PT sobre a merenda escolar no começo do ano, que tinha alguns outros aspectos que não estavam sendo atendidos e quando voltaria para que os proponentes daquele requerimento protocolassem com esses devidos ajustes, não teria mais as 5 assinaturas necessárias, porque tinha vereadores que já tinham revisto a sua posição e não iriam legitimar uma nova redação. E é por isso que aquela CPI acabou não acontecendo. Exato. Semana passada houve uma sabatina na Comissão de Educação, depois na sessão ordinária da Câmara de Vereadores, com o SAMAI, a empresa responsável pelo tratamento do esgoto na cidade, e a AGIR. Depois de tanta conversa, depois de tanto questionamento, depois de tantas respostas, que conclusão o senhor chegou, vereador? A gente teve algumas respostas, mas muitas das que a gente gostaria de receber, a gente não recebeu. Até porque lá a gente tinha representantes do SAMAI, da AGIR e da BRK. E eles não trouxeram, por exemplo, a planilha que compõe todos os gastos e os investimentos e que acabaram sendo a base de cálculo para esse reajuste de 10 e alguma coisa por cento, que junto com o reajuste da inflação chega a praticamente 16%. Então, os vereadores queriam saber qual a base de cálculo, de onde veio esse reajuste de 16%. E eles não tinham esse número para nos oferecer. Então foi um constrangimento nesse sentido e, no meu ponto de vista, foi mais constrangedor ainda porque a gente conseguiu ver algumas incoerências. Eu posso citar 2 exemplos aqui, né? O representante da AGIR que estava lá, o senhor André, ele admitiu 2 pontos. Primeiro, que o 5º aditivo ele acabou sendo um ato deliberado pelo representante da AGIR, Paulo Costa, que é oriundo do governo Mário. Ele atuava na gestão do prefeito Mário e depois foi transferido para a AGIR. E não foi uma assinatura colegiada da AGIR que determinou o 5º aditivo. Foi um ato discricionário do senhor Paulo Costa. Essa é a primeira confissão feita pelo representante. Isso seria irregular, vereador? Não, a gente tem que se debruçar ainda, são informações bastante complexas, mas o fato de não ter o corpo técnico da AGIR Há uma suspeita de irregularidade. A gente tem a expectativa de que a AGIR seja um órgão apolítico e um órgão que acabe contemplando todos os aspectos técnicos. Isso significa que todos os técnicos devem dar alguma anuência, no meu entendimento, para que esse ato seja um ato responsável. E quando os técnicos como um todo, como um corpo de técnicos não são ouvidos e apenas um representante dá o aval para esse 5º aditivo, me levanta algumas suspeitas. Outro apontamento feito veio da BRK, que no entendimento da própria BRK, o saneamento básico, quando ele é feito através do caminhão limpa-fossa, ele é tão eficiente quanto
a rede de coleta convencional. E a gente não precisa ser nenhum especialista para saber que isso é uma bobagem. E estão tentando colocar isso na conta da população para pagar. 40% da população de Blumenau com a expectativa de ficar com esse serviço monopolista da BRK com caminhão limpa-fossa uma vez por ano. Você vai pagar caro na sua fatura de esgoto para ter um caminhão limpa-fossa, não vai ser uma rede de coleta? Então, reforço, a gente não precisa ser nenhum especialista para saber que não tem a mesma eficiência. Então a gente não pode se conformar com isso. E eu consegui comprovar a incoerência dessa fala, porque ao mesmo tempo que dizem que o caminhão limpa-fossa é o suficiente, seguem com um plano de investir mais 309 milhões em tubulação, em rede subterrânea. Mas espera aí. Se dizem que o caminhão limpa-fossa atende à necessidade de saneamento da cidade, por que ao mesmo tempo ainda vão continuar enterrando tubos? Me parece uma incoerência, porque ou é bom ou não é bom. E se não é bom, a gente quer tubulação pela cidade inteira. Tem muito que se discutir, né, vereador? E quanto mais se fala nesse assunto, mais dúvidas aparecem e mais estranho fica todo esse processo. Mas o que chama atenção, vereador, é a inércia do Ministério Público. Temos CPI, levantamento feito pela OAB, né, que mostra que isso não está legal, tem alguma irregularidade aí, né, junto com as entidades empresariais, a Justiça que negou uma liminar. Então a gente está meio que desamparado nesse sentido. Mas eu tenho certeza que a quantidade de elementos corroboram para que muito em breve a gente tenha alguma ação do Ministério Público ou do Judiciário. Porque são muitos agentes apontando essas inconsistências. E eu quero cumprimentar a OAB pelo parecer fantástico que emitiu. Inclusive, foi o próprio parecer da OAB que nos deu sustentação para protocolar esse pedido de CPI, tanto meu quanto do vereador Bruno Win. E ali, nesse parecer da OAB, a gente viu e foi comprovado também pelo representante da AGIR na Câmara de Vereadores que o quinto aditivo ele não é compatível com o nosso plano municipal de saneamento. Porque existe um plano municipal de saneamento que é organizado por uma comissão, por representantes do poder público e da iniciativa privada que discutem o saneamento da cidade, as políticas de saneamento, e por que isso é desprezado? Eu acho que, inclusive, é um apontamento muito grave e que eu espero poder conversar muito em breve com o representante do Ministério Público para entender a legalidade de um ato que vai completamente em outro caminho. Espera aí. Existe uma lei que determina um Conselho Municipal de Saneamento que estabelece as políticas de saneamento da cidade. E, de repente, tudo que está escrito ali é rasgado ou é ignorado e se cria algo completamente novo que não tem previsão no nosso Plano Municipal de Saneamento? Não tem cabimento e, com certeza, a gente vai levar essa ação também para o Ministério Público, porque foi admitido pela própria AGIR que, em tese, é um órgão técnico que o quinto aditivo ele não é compatível com o nosso plano municipal de saneamento. Mas espera aí, por que a AGIR estabelece... Só isso já é motivo para parar o processo. No meu entendimento, os técnicos da AGIR, ao recomendarem esse quinto aditivo, desprezaram um critério técnico, que é o Plano Municipal de Saneamento. Todos os aditivos ao contrato de saneamento, no meu entendimento, eles têm que respeitar o Plano Municipal de Saneamento. E se quiserem fazer algum ajuste do tipo colocar fossa e filtro à força para todo mundo, e esse caminhão limpa-fossa à força para todo mundo, primeiro tem que ser discutido lá no Conselho Municipal de Saneamento Básico e ajustado o plano, mas não fazer um ajuste no contrato para depois querer mudar o plano de saneamento. Está tudo invertido e com certeza a gente vai se debruçar sobre isso. Bom, ontem o vereador Bruno Win apresentou um pedido de suspensão do aditivo. A gente já teve liminar negada pela Justiça nesse sentido, né? O senhor acredita que isso pode ter algum avanço? Depois de tudo que se ouviu, que se falou, que se debateu? Jorge, tanto eu quanto o vereador Bruno Win, a gente tem sentado para discutir isso entre nós, a gente tem discutido também com outros pares do Partido Novo sobre quais ações poderiam ser adotadas. E é claro que a gente acaba adotando estratégias diversas. O que a gente quer? Que seja respeitado o processo legal, então a Prefeitura não pode, no nosso entendimento, empurrar as coisas goela abaixo, tem um processo a ser seguido, até porque isso mexe com o bolso de todo o blumenauense. E isso mexe com o saneamento da cidade. 40% da população, segundo esse aditivo, não vai mais ter a rede de coleta e vai pagar.
vai pagar por saneamento básico e não vai ter. Essa é a realidade. Então, eu cumprimento o vereador Bruno Im por essa iniciativa e acredito que, diferente das ações anteriores, ela pode prosperar porque ela se debruça justamente no fato da Agir ter feito um ato, ao que tudo indica, discricionário. Foi feito através do senhor Paulo Costa e não foi deliberado entre todo o colegiado da Agir. Paulo Costa, lembrando que é oriundo, é um ex-secretário do prefeito Mário. Então, ele tem elementos que podem levar essa ação a prosperar, no meu entendimento. Como o SAMAI justifica a assinatura desse contrato? O SAMAI ele, acabou colaborando pouco nas conversas que a gente teve lá, porque a maioria dos vereadores fez questionamentos à Agir e à BRK. O SAMAI tinha um papel coadjuvante ali, né? E quando eu fiz um questionamento, por exemplo, ao SAMAI perguntando por que consideram fóssil filtro saneamento básico e, ao mesmo tempo, querem continuar enterrando tubo. O senhor representante do SAMAI, Alexandre de Vargas, ele disse que esses 309 milhões de reais são para concluir algumas redes que já estão pela metade, alguma coisa nesse sentido, e eu percebi que aquilo ali foi uma resposta para inglês ver. Na verdade, 309 milhões de reais, segundo a BRK, são para ampliação das redes na nossa cidade. E eu louvo essa iniciativa. Eu quero que a gente tenha a rede por toda a cidade. Todo mundo concorda que tem que ter saneamento básico, mas é incoerência dizer que fóssil filtro resolve e, ao mesmo tempo, continuar enterrando tubo. Então tem que admitir que fóssil filtro não resolve, porque se fóssil filtro resolve, então não tem por que continuar enterrando tubo. Tá certo. Vereador, então no aguardo agora, né, de um retorno de um parecer jurídico da Câmara de Vereadores, não tem data prevista para isso, né? Jorge, realmente não tem data, mas a gente acredita que já foi dado tempo suficiente para a Procuradoria se manifestar e para a população entender como funciona o trâmite. A gente protocola o requerimento de abertura da CPI. Esse requerimento, para ele prosperar, ele precisa de apoio de pelo menos 1/3 dos vereadores. A gente conseguiu o amplo apoio dos vereadores, foram 14 assinaturas. A partir daí, esse requerimento ele é encaminhado à Procuradoria da Casa para emissão de um parecer jurídico, para ver se ele atende a todos os requisitos legais do regimento da Casa. Se tiver tudo ok, caberá ao presidente instaurar a CPI e, em seguida, os blocos partidários vão indicar os membros que irão compor essa CPI. Caso o parecer venha apontando alguma ilegalidade no nosso requerimento, a gente pode ajustar o texto e submeter novamente à Procuradoria para sanar eventuais vícios. E como eu falei que a gente teve o amplo apoio dos vereadores, isso com certeza não será um problema. A partir do momento que está instaurada a CPI, ela tem um prazo de 4 meses para fazer todas as suas discussões, prorrogáveis por mais 2. Só que eu tenho certeza que esse tema vai ser discutido não só durante o tempo da CPI, mas durante muitos e muitos anos. Bom, vereador, o senhor também preside a Comissão Especial da Câmara de Vereadores que analisa a situação financeira da FURB. Ontem teve mais uma reunião. Como é que estão esses trabalhos? O que se está vendo até agora, né, sobre o equilíbrio financeiro da universidade? Jorge, a partir dessas reuniões recorrentes que a gente teve, aqui eu quero cumprimentar a universidade porque enviou representantes em cada um dos nossos encontros para tratar sobre os temas da universidade. Cumprimento também as outras entidades que têm participado e deixado suas colaborações. A gente conseguiu debater sobre a estrutura da universidade, a gente falou sobre o controle de horas dos servidores, a gente conversou sobre as horas extras dos servidores, a gente conversou sobre serviços eventuais, uma gama de ações relacionadas à saúde da nossa universidade, e a população pode acompanhar essas discussões, porque todas elas foram gravadas, disponibilizadas na TV Legislativa e estão também no YouTube da TV Legislativa para livre acesso, para você acompanhar tudo que foi tratado lá. E a gente chega na reta final dessa comissão com algumas informações positivas para a nossa comunidade. Primeiro, a universidade declarou em primeira mão, em uma das nossas reuniões da comissão, que atingiu seu ponto de equilíbrio. Isso significa que, atualmente, a universidade ela já tem uma receita, no mínimo, equivalente a pagar com todas as suas despesas. Então, a universidade ela passa a ter a capacidade de honrar com todos os seus compromissos, algo que não acontecia, porque, do ponto de vista da FURB, faltavam estudantes, faltavam pagadores de mensalidade para honrar os seus compromissos. E ali recebemos essa informação que atualmente temos alunos suficientes para pagar com todos os compromissos. A segunda informação que a gente obteve em primeira mão nas reuniões da comissão da FURB é que os pagamentos do SBLU
serão retomados de maneira ordinária, ou seja, não virão novos pedidos de parcelamento pela universidade. A gente ficou muito feliz quando recebeu essa notícia e ontem foi afirmado que já são 2 meses consecutivos que a universidade conseguiu pagar com o SBLU em dia. Que é abril e maio, né? E é importante a população entender do que se trata o SBLU. O SBLU é a previdência dos nossos servidores municipais. Para quem é servidor da nossa cidade, isso é um assunto muito comum, é corriqueiro, porque o SBLU é alvo de muitas polêmicas, né? Mas para quem não é servidor, é como se fosse o INSS. Só que é o INSS do servidor público do município. E os servidores da FURB, eles não estavam, ou melhor, a universidade não estava conseguindo pagar aquilo que deveria ser pago todos os meses, que seria, entre aspas, a conta do INSS dos seus servidores, né? E daí isso era enviado à Câmara de Vereadores, sempre com pedido de parcelamentos, e gera um constrangimento, porque o Instituto ele já é deficitário. Então, se você não pagar em dia, prejudica ainda mais os próprios servidores. Então, essa foi mais uma notícia positiva. A partir de agora, Jorge, a gente marcou um último encontro, no dia 5 de janeiro, para votarmos o relatório final. Esse relatório ele está sob responsabilidade da vereadora Cristiane Loureiro, que é a relatora da nossa comissão, e a expectativa é que a gente aprecie ele no dia 5 e dê fim a todos os trabalhos relacionados a essa comissão. E esse relatório ele deverá apontar sugestões da Câmara de Vereadores à universidade. Lembrando que são apenas sugestões. Por quê? A universidade ela tem uma gestão própria. Todas as universidades do Brasil, elas atendem essa política do Ministério da Educação e elas têm gestão própria. A gente não pode interferir na universidade, a não ser em casos absolutamente excepcionais. Então, faremos essas sugestões, assim como com certeza os representantes do Poder Executivo já têm feito sugestões e a gente espera que a universidade consiga acatar algumas delas e seguir melhorando a sua saúde financeira. E é bom explicar que essa intervenção da Câmara de Vereadores se deve pelo lado público da universidade, né? Sim, diferente de uma instituição federal, onde o dia a dia da universidade e os seus percalços acabam trazendo lucros ou prejuízos ao governo federal, a FURB ela é uma instituição do município, é uma fundação municipal sem fins lucrativos. Ou seja, se a FURB, por qualquer razão, tiver algum problema financeiro, quem vai ter que pagar porque tem responsabilidade subsidiária é a Prefeitura de Blumenau. Em última instância, a comunidade blumenauense como um todo. E como a universidade estava encaminhando esses pedidos de parcelamento, muitas vezes quase não conseguindo a sua aprovação, Jorge, a universidade iria perder o seu selo de bom pagador. E a partir daí, a prefeitura teria obrigatoriamente que colaborar e honrar o compromisso da universidade, porque tem essa responsabilidade solidária, senão também seria acometida de não pagadora. Então, tudo que a gente mais quer é que a cidade tenha um selo de bom pagador e que a universidade também tenha. E faltou pouco para que a gente perdesse esse selo de bom pagador. Então, felizmente, a gente atingiu o ponto de equilíbrio da FURB e a gente tem aí os pagamentos sendo feitos com recorrência. Vereador, previdência social de servidores é uma preocupação Brasil afora. Em alguns municípios, inclusive, e até estados, essa previdência social deixou de ser municipal ou estadual para entrar no regime geral, porque, infelizmente, né, não teve continuidade, né, orçamento suficiente para dar conta dessa situação. O SBLU é uma preocupação em Blumenau também, para não chegar a esse ponto, né, para não chegar a essa situação. Então, a FURB conseguiu quitar abril e maio, e a expectativa é que continue assim daqui para frente. E o governo municipal parece também que desde o início do ano vem quitando, né? Sem pedidos de novas pedaladas. Sim, é importante a gente criticar o que precisa ser criticado e elogiar o que é certo. Nesse ponto especificamente, eu critico pesadamente a gestão do prefeito Mário. O prefeito Mário, ele alega que fez muitas obras, muitas intervenções na nossa cidade, e de fato fez, porém, a um custo de centenas de milhões de reais de parcelamentos de débitos previdenciários. Então, assim, ó, é bonito fazer obra e deixar para a próxima gestão pagar a conta, né? Foi isso que o prefeito Mário fez. Essa é a verdade. Não pagou a previdência dos servidores,
era rotineira, todo trimestre a gente recebia algum pedido de parcelamento, então aí fica a minha crítica à gestão do prefeito Mário, sem falar em diversos financiamentos astronômicos, com centenas de milhões de dólares aprovados. Já a gestão do prefeito Egídio assumiu um compromisso de não encaminhar parcelamentos. E parabéns, prefeito Egídio, parabéns a toda a sua equipe de gestores, porque tem honrado esse compromisso. Pagou todos os débitos previdenciários desde o início do ano, de maneira ordinária, recorrente, e também está pagando a previdência que o senhor prefeito Mário Debrando deveria ter feito. Então, fica aqui nosso apontamento. Tem que ser transparente com a população de Blumenau. Vereador, voltando a falar da FURB, uma notícia ontem num depoimento na Alesc chamou muita atenção, né, e gerou uma certa expectativa. O deputado Neudi Sareta, do PT, usou a tribuna para questionar o número de bolsas do programa Universidade Gratuita. Segundo ele afirmou, ele está recebendo denúncias de que diminuíram, ou pelo menos, né, a tendência é que diminuiu a oferta de bolsas do programa Universidade Gratuita, ou seja, não estaria cumprindo o cronograma do governo estadual. E ele citou um exemplo do curso de medicina da FURB, aqui em Blumenau. Segundo ele, em 2024, 79 bolsas foram aprovadas no curso de medicina da FURB. Esse ano, por enquanto, 5. É uma queda muito acentuada, teria chamado a atenção do deputado que está questionando o governo do estado sobre essa oferta. E isso gera uma preocupação, né? Porque a Universidade Gratuita é o grande chamariz das universidades do sistema CAF, é da FURB. A FURB chegou a um equilíbrio financeiro porque aumentou o número de alunos. Mas não fica com um pontinho de interrogação essa questão, vereador? Jorge, esse é um assunto que surgiu repentinamente, eu ainda não pude me aprofundar sobre a veracidade dessas alegações, inclusive vou entrar em contato com a reitora da Universidade de Blumenau, Márcia, para saber especificamente sobre o caso da nossa universidade, mas é importante a gente dizer à comunidade que para um programa ser bem sucedido, um programa de bolsas, tem que ter previsibilidade. Seria muito injusto algum aluno ingressar em um curso de custo tão alto, como é, por exemplo, o curso de medicina, com a expectativa de fazer isso sendo custeado pelo governo do estado, e de repente ele perder a bolsa por uma razão diversa. Então, eu acho isso um pouco contraditório e descredibiliza o programa se estiver ocorrendo. A gente precisa admitir que alguns requisitos são exigidos desses alunos bolsistas, como, por exemplo, eles têm que ter uma renda familiar per capita de no máximo 4 salários mínimos, o que é uma renda relativamente alta, né? Então, se por alguma razão ele estourar essa razão de renda familiar, aí sim ele acaba tendo condições de pagar a sua universidade e, com certeza, esse recurso seria melhor empregado em uma família de mais baixa renda. Só que, se não for o caso, a gente tem que exigir que o governo do estado tenha a responsabilidade de fazer com que exista previsibilidade. Ninguém pode começar um curso sem saber se no próximo semestre ele vai ter dinheiro para pagar ou não. E uma das preocupações apresentadas na Alesc, na sessão de ontem, é que muitos alunos vão com esse sonho, né, de poder realizar o curso gratuitamente, antecipam pagamentos, porque é assim que funciona, você tem que estar matriculado, enquanto o processo está em andamento, você tem que pagar as mensalidades, precisa ficar em dia também para poder ganhar essa bolsa de 100%. E acabam frustrados com a não aprovação, o que gera uma preocupação de lá na frente haver muitas desistências no meio dos cursos. O senhor também tem essa visão de preocupação? Com certeza, com certeza. Imagina só, o curso de medicina, eu não tenho muita noção, mas certamente não é barato. O valor é praticamente impagável para a grande maioria da população. E se você consegue ingressar ali, você tem expectativa de seguir até o final do curso. Porque as pessoas precisam de programação, né? Então, com certeza, se for essa metodologia aplicada, vai ter desistências e afeta a saúde financeira de uma universidade como a de Blumenau. Então, com certeza, a gente precisa ficar atento nesse sentido e é por isso que eu vou procurar me informar melhor diretamente com a reitora Márcia de Blumenau. E ainda fazendo um comentário do programa Universidade Gratuita, eu acredito que ele acaba sendo muito permissivo. Eu acho que fazer um programa de universidade gratuita já acaba sendo, de certa forma,
forma um exagero, porque isso é uma prerrogativa federal e o Estado de Santa Catarina ele tem muitas demandas com aquilo que é a sua obrigação constitucional, que é o ensino médio. A gente tem as nossas escolas estaduais que atendem a todas as crianças de Santa Catarina, via de regra, em frangalhos, com diversos problemas de infraestrutura, professores mal remunerados e assim por diante, e de repente fazer um programa de 1 bilhão e 500 milhões para pagar a universidade das pessoas, eu acho controverso. Eu acredito que deveria ter sido feito um programa um pouco distinto, que se quisesse apoiar o ensino superior, deveria ser bolsa para famílias de ainda mais baixa renda, e não 4 salários mínimos per capita, porque se você fazer a conta, uma família de 3 pessoas, isso acaba sendo uma renda relativamente alta. Então, assim, a gente está pagando hoje faculdade para gente rica. Tem gente que teria condições de pagar a sua faculdade e está ganhando de graça. Então, fica aqui a minha crítica à formatação do programa Universidade Gratuita. Ao mesmo tempo que não permite as faculdades particulares diversas da nossa região e de todo o Brasil de serem contempladas, somente as do sistema ACAF. Isso é um erro, é uma injustiça e fica aqui minha crítica. Tá certo. O vereador Diego Nasato, do Partido Novo, conversou com a gente. Obrigado, vereador, pela participação aqui. Algo mais que o senhor queira colocar? Só cumprimentar todos os ouvintes. Jorge, também obrigado por mais uma vez aqui na Rádio Itaberá. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês sempre. Obrigado, vereador. Ótima semana. Vereador Diego Nasato conversou com a gente.